Olá, meus alunos queridos, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje eu irei comentar uma questão da Fundação Souza Andrade. Tá? É uma banca não tão conhecida nacionalmente, mas as questões são bem elaboradas, é uma banca bem organizada e a questão de hoje é uma questão muito bonita, muito bem elaborada, digna de um comentário. É verdade. Então irei comentar essa questão. No fim da aula, deixe o seu comentário, se você tiver gostado, deixe também o seu joinha. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal Português Funcional, aproveite a oportunidade, faça a sua inscrição, ative o sino de notificações para que você receba todas as nossas aulas. Tudo bem? É claro. Então, irei comentar a questão. Venha comigo aqui para a lousa. Fundação Souza Andrade. Essa questão caiu numa prova de contador que foi organizada por essa banca. Então, olha só. Considere as seguintes assertivas. O despertar de um novo Brasil é uma frase nominal. Então, olha só. Nós temos aqui algumas assertivas, né? 3 para ser mais específica, e nós precisamos analisar cada uma dessas assertivas. O interessante é que essa questão ela envolve análise morfossintática. O que é análise morfossintática? É aquela análise em que você precisa classificar a palavra e, ao mesmo tempo, você precisa identificar a função sintática que essa palavra exerce na estrutura da oração. Então, uma questão muito bonita. Então, aqui a nossa primeira assertiva. O despertar de um novo Brasil é uma frase nominal. Olha só. O despertar de um novo Brasil. Isso aqui é a nossa frase. Uma frase nominal é aquela frase que não possui verbo. Aqui no canal nós temos aulas, né, sobre os termos da oração e nós temos uma aula também sobre os tipos de frase. Existe aquela frase que nós chamamos de frase verbal, que é aquela frase que possui verbo, que pode ser chamada também de oração. Lembrando que toda frase é um enunciado que possui sentido, que possui significado. Tudo aquilo que possui significado pode ser chamado de frase. Um simples amontoado de palavras sem sentido algum, sem significado, não é uma frase. Então, todo enunciado que possui sentido é uma frase. Existe, então, uma frase nominal e existe uma frase verbal. Frase verbal, como o próprio nome já diz, é aquela frase que possui um verbo, que pode ser chamada também de oração. Frase nominal é aquela frase que não possui verbo algum. Por exemplo, se eu disser assim, hoje eu vi uma criança linda. Hoje eu vi, né? Esse vi é um verbo, portanto, é uma frase nominal ou uma oração. Agora, se eu disser assim, que criança linda, que criança linda, não tem verbo, portanto, é uma frase nominal. Então, frase nominal é aquela frase que não possui verbo. Então, observe aqui. O despertar de um novo Brasil é uma frase nominal? Sim, é uma frase nominal, porque não possui verbo aqui. Mas, de repente, algum candidato que não tem ainda o seu olhar treinado pode pensar que existe verbo nessa frase. O despertar de um novo Brasil. Acontece que a palavra despertar aqui, ela não é verbo, por causa da presença do artigo antes da palavra despertar. É o que nós chamamos de substantivação ou derivação imprópria, que é quando você tem uma palavra de outra classe gramatical, que nesse caso é um verbo, a palavra sendo antecedida por um artigo, ela passa a ser chamada, a ser classificada como um substantivo. Então, nesse contexto, o despertar de um novo Brasil, despertar não é verbo, é substantivo. Portanto, esta frase é uma frase nominal. Então, a nossa primeira assertiva está correta. O despertar de um novo Brasil é frase nominal porque não há verbo nela. Segunda frase. Em o despertar de um novo Brasil, o e novo tem a mesma função sintática. Olha que interessante. O enunciado aqui não está dizendo que o e novo tem a mesma classificação morfológica, porque não tem.
o é artigo, novo é adjetivo. Então, eles não têm a mesma classificação morfológica. Mas será que eles têm a mesma função sintática? Acontece que o despertar de um novo Brasil, morfologicamente falando, são artigo e adjetivo. Quando você estuda os termos da oração, você aprende que existem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. No grupo dos termos acessórios, existe um grupo chamado, uma classificação de palavras que chama-se adjuntos adnominais, que são aqueles termos chamados de acessórios porque eles são termos dispensáveis na oração, portanto, são chamados de acessórios. Acessórios são coisas que podem ser dispensadas, que nem sempre você usa acessórios. Então, os termos acessórios são termos que nem sempre vão aparecer na estrutura da oração. E ainda que eles apareçam, eles podem sim ser dispensados. Adjuntos adnominais são termos que acompanham os nomes na oração. Na análise sintática, os termos que exercem a função sintática de adjuntos adnominais podem ser pronomes, podem ser artigos, podem ser também adjetivos. Então, aqui nós temos um artigo e nós temos um adjetivo. Eles têm a mesma função sintática? Sim, são adjuntos adnominais. Observe que o artigo o está acompanhando o despertar, que, como eu já disse, nesse caso não é verbo, é substantivo. Então, nós temos aqui um artigo. E novo está acompanhando o substantivo Brasil, está trazendo uma característica ao substantivo Brasil. Então, nós temos um artigo e um adjetivo. Sintaticamente falando, nós temos dois adjuntos adnominais. Então, sim, os termos o e novo exercem a mesma função sintática. Não tem a mesma classificação gramatical, mas eles exercem a mesma função sintática. E a terceira assertiva. O despertar é sujeito da oração o despertar de um novo Brasil. Acontece que toda análise sintática começa pelo verbo. Para que você consiga identificar os termos presentes na estrutura da oração, você precisa primeiro identificar um verbo. Se não há verbo, é impossível fazer uma análise sintática, é impossível identificar o sujeito de uma oração quando não há verbo. Então, observe, o despertar de um novo Brasil, não há verbo. Mais uma vez, esse despertar aqui é substantivo. Se não tem verbo, não há análise sintática. Então, esta terceira assertiva, ela está errada. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. É correto o que se afirma em 1 e 2, letra B. O despertar de um novo Brasil é uma frase nominal, porque não há verbo. Em o despertar de um novo Brasil, o e novo tem a mesma função sintática. Sim, os dois são adjuntos adnominais. E o termo o despertar não é sujeito da oração, porque na verdade aqui não há uma oração, porque não há verbo. Então, o gabarito da questão aqui, letra B. Se você gostou dessa questão, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário aqui nesse vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.